Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o profeta Sofonias, dando continuidade à série de estudos, que fala sobre os profetas do Antigo Testamento. E a gente vai fazer uma pequena revisãozinha para a gente poder lembrar, pegar o fio da meada sobre a questão do contexto histórico e político da época, tá legal? Então, o profeta Sofonias, ele é contemporâneo de Jeremias, né? O profeta Jeremias, Naum e Abacuque. A gente vai ver que ele profetizou entre o período 640 e 621 a.C., que é mais ou menos um pouquinho antes da reforma que a gente falou lá passada, que o rei Josias fez, implementou reforma religiosa com implicações políticas, né? Mas ele também, algumas mensagens que ele entrega também é pós-reforma, tá? Então, ele pega esse período aí, antes da reforma, inclusive ele teria influenciado Josias com relação à reforma, porque muita coisa do que ele fala foi aplicada na reforma, tá? De Josias. Bom, voltar aqui, deu ruim aqui. Então, aula passada a gente falou, né, sobre o histórico, né, a gente falou no panorama do século VII antes de Cristo, a gente falou sobre esses reis, dentre eles Josias e a Reforma, né? A gente viu aqui que dos 6 reis, 2 reis foram bons, e os outros 4 não foram bons, foram maus, né? Segundo a classificação que a Bíblia faz, tá? E a gente falou sobre a reforma do rei Josias. Depois, se você tiver dúvida com relação a esse tema, vai lá na aula. A aula está dividida em 2 partes, panorama do século VII. A gente fala dos reis, a gente fala do declínio do Império Assírio, né? A gente fala do Império Egípcio e o crescimento do Império do Domínio Babilônico. Então, a gente vai contextualizar nesse sentido, tá? Então, dá uma olhadinha lá na aula, parte 1 e parte 2 do panorama do século VII. Mas o que a gente falou sobre a reforma de Josias que é importante para falar de Sofonias, né? A gente viu que Josias começou a buscar a Deus, né? Com 8 anos ele começou a reinar, com 16 anos ele começou a buscar a Deus, com 20 anos ele começa a fazer a limpeza da idolatria, ele tira a idolatria e tudo aquilo que é referente à idolatria, ele joga fora, e depois, com 26 anos, ele dá o comando da obra do templo, né? Da reforma do templo. Então, a gente vê que Josias, apesar de ter um pai e um avô, os 2 idólatras, né? Ele não é fruto do meio, isso é prova que o homem não é fruto do meio, né? E ele começa a buscar o Deus do seu pai Davi, né? Então, a gente vê que ele começa a buscar, e ele busca muito, busca sinceramente, né? A ponto dele ficar triste, consternado como os pais, as gerações anteriores puderam pecar e não seguir o que estava na lei de Deus. Inclusive, quando ele dá o comando sobre a reforma do templo, né, os sacerdotes encontram a lei e leem para ele rasga suas vestes e tal, e aí ele procura uma mensagem de Deus para ele, né? E aí a profetisa Uda fala que o povo ia sofrer o juízo, não tinha jeito, mas que com relação a ele, por ele ter enternecido o seu coração e se humilhado, o Senhor ia livrá-lo do mal, e durante os seus dias ele viveria dias de paz, né? Porque o coração dele se enterneceu pelo Senhor e ele se humilhou sinceramente, né?
E a gente viu. O que é importante para a gente entender um pouquinho o profeta Sofonias e a mensagem dele? A limpeza que Josias fez, né? A gente vai lá ver em 2 Reis, versículo 23, como o templo estava, né? O templo e o sistema religioso estava todo contaminado e corrompido, né? A gente falou que naquela época os reis anteriores, eles acrescentaram vários objetos, componentes de idolatria, né? Componentes de idolatria referente à idolatria cananeia, que era a idolatria da área ali, né, de Canaã, e componentes de idolatria assíria, que, por exemplo, são os exércitos solares, né? Eles adoravam o deus Sol, o deus Lua, os zodíacos. Então, teve essa mistura toda de componentes de idolatria, e tudo isso Josias limpou. Inclusive, no templo, tinham nas câmaras, que a gente vai mostrar depois a foto aqui, nessas câmaras tinham prostitutas ali dentro do templo, fiando, fazendo tecidos ali dentro do templo, prostitutas rituais, né, cultuais, e que Josias tirou tudo dali, para você ver o nível de degradação, né, de idolatria que tinham prostitutas dentro do templo do Senhor, dentro do templo do Senhor. Foi gravíssima essa situação, gravíssima, tá? Só para a gente lembrar, por exemplo, se depois você quiser ler lá para acompanhar, 2 Reis 23, versículo versículo 6, 5, 6, 7, né? Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensar sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao Sol, à Lua e aos mais planetas, ou seja, uma mistura de idolatria, de Canaã, da região ali de Canaã, e idolatria da Síria, né? Versículo 6, também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. 7, também derrubou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para os postes ídolos. Então, foi isso aqui que Josias limpou, né? E ele demorou mais ou menos uns 6 anos para conseguir limpar tudo. E não foi só em Jerusalém e no templo, ele foi seguindo para o Reino do Norte. A gente falou isso naquela aula, tá? Ficou com dúvida? Vai lá naquela aula. Então, esse foi o contexto que Sofonias ele encontra, né? Antes, ele fala alguma coisa antes da reforma, ele tem uma influência sobre Josias, e depois, quando o povo, individualmente, no particular, não aderiu à reforma de Josias. A gente vai ver isso, tá? Josias, os homens de Deus falando, pregando, anunciando, né? A gente viu que Jeremias, Naum, Abacuque, eles eram contemporâneos de Sinfonia, todos eles pregando, e o povo ainda estava corrompido no seu coração. Apesar do rei, né, oficializar o culto a Yahvé e obrigar o culto a Yahvé, obrigar oficialmente, né, formalmente, o povo na esfera privada, particular, ainda estava corrompido. Tá? Então, a gente começa lá no capítulo 1, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui é o templo. Eu queria mostrar para vocês que tinha umas câmaras laterais aqui, onde ficavam essas prostitutas cultuais, elas ficavam por aqui e dentro do templo, tá? Aqui, ó, essa área aqui, essa área da nave estava cheia de postes ídolos, estava cheia de estátuas do zodíaco, dos exércitos que eles chamam os exércitos celestiais, né? Ocupavam aqui, tá certo? Isso aqui tudo estava ocupado com ídolo. Isso aqui tudo Josias teve que limpar, tirar. Não só daqui do templo, mas
de Judá e foi para o reino no norte também para limpar. Tá? A ponto dele ainda ter que derribar altar da época de Acaz e altar da época de Salomão. Lembra que no finalzinho do reinado de Salomão, ele permitiu que as mulheres, as suas esposas cultuassem, suas esposas estrangeiras cultuassem a outras divindades vindas lá da terra delas? Então, existiam ainda altares feitos na época de Salomão, que Josias teve que derribar, tá? Então, a gente já falou sobre isso, Josias rasgou as suas vestes, ele consulta a profetisa Uda, depois dá uma olhadinha lá, eu vou imprimir essa aula aqui em PDF, mas essa aqui basicamente é revisão, tá? Do que a gente viu. Só para a gente contextualizar, olha aqui, ó, Sofonias aqui, tá vendo? Ó, reinado de Josias e junto com ele, Naum, Abacuque e Jeremias. Tá? Ó, antes do início do cativeiro babilônico, ok? Só para a gente contextualizar aqui onde a gente está falando, tá? Então, vamos começar no capítulo 1 de Sofonias, né? Bom, ele influencia a reforma de Josias, de alguma forma, e depois ele fala um período depois da reforma, tá? No capítulo 1, versículo 1, você abre a sua Bíblia aí, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Né? Então, em nenhum profeta você vai encontrar uma genealogia tão grande. Né? Ele está falando 4 gerações até chegar a Ezequias. Tudo indica, os estudiosos dizem que é porque ele era trineto de Ezequias, rei Ezequias, tá? Por isso que cita essa genealogia aqui, né? O que tem de especial o livro de Sofonias, né? Do profeta Sofonias? Ele vai tratar Deus como um rei supremo de toda a terra, rei das nações, né? E ele vai falar do dia do juízo, vai falar muito do dia do juízo, e Deus ali é tratado como Deus de aliança, mais uma vez, né? E aí porque ele é um Deus de aliança, ele promete a permanência de um remanescente fiel. Um remanescente fiel. Ainda que haja juízo sobre Israel em função da rebeldia e da idolatria de Israel, né? No caso, o Reino do Sul, né? Reino do Norte, a gente lembra que já foi tomado lá na época pelo Império Assírio, caiu, foi dominado lá. Então, o reino de Israel, o povo de Israel estava restrito ao Reino do Sul, tá? Judá. E aí a gente começa, né? No versículo 4 do capítulo 1, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Então, está falando a mensagem para Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Ok? Então, está falando da idolatria de Judá. Tá? Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Então, olha aqui o que Deus está falando para o povo de Israel, nesse momento, através do profeta Sofonias. Né? Quais eram os pontos que Deus estava apontando, acusando Israel? Pecados de Judá. Versículo 4, idolatria, adoravam a Baal. Versículo 5, os que sobre o eirados adoram o exército dos céus e adoram ao Senhor. Ao mesmo tempo que eles adoram os ídolos da Assíria, que são os exércitos do céu, eles adoram a Deus. Então, sincretismo religioso, adora a Deus e adora os outros. Né? E adora ao Senhor, juram por ele e também por Milcom. Milcom é a mesma coisa que Moloque, aquele que exige sacrifício humano, né, de criança e tal. Então, invoca a Deus, invoca Milcom.
Versículo 6. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por ele, não querem nem saber de Deus. Não querem nem saber. Total indiferença. Esses são os pecados de Judá, né? E que permaneceram mesmo depois da reforma de Josias, tá? Então, aí a partir do versículo... Aí no versículo 7, Deus fala: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está próximo. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então, ele está falando, olha, Deus, no dia do Senhor, santifica os seus convidados e preparou o sacrifício. Quer dizer que o povo de Israel era convidado e era um sacrifício. Então, o juízo viria ao povo de Israel para quê? Para que ele fosse santificado. Muito sério isso. No dia do sacrifício do Senhor, versículo 8, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo, apesar de ser judeu, o povo de Israel, que tinha um chamado de Deus, trajavam vestes, costumes, hábitos idólatras que não eram seus. Não eram próprios de um povo salvo e chamado por Deus, né? Então, Deus está falando para eles, vocês que ainda vestem os trajes estrangeiros, eu vou trazer juízo. É isso? E aí, então, ao pecado da idolatria, ao pecado do sincretismo religioso e a indiferença, né? A gente vai ver que a gente, quando fala de idolatria, né, às vezes a gente associa idolatria a uma imagem feita de escultura, né, uma imagem assim que a gente... Uma estátua, né, e tal, uma imagem feita por mão de homem. Mas a gente vai ver que o ídolo, a imagem feita de escultura, na verdade, ela é objeto de um coração idólatra. Assim como eu posso ter outras coisas que são objetos de um coração idólatra. E aí eu queria falar um pouquinho com você, porque esse assunto vem sendo recorrente, e eu queria falar um pouquinho sobre o mecanismo da idolatria e como ela interfere na nossa espiritualidade e na nossa visão de mundo, como a gente enxerga o mundo, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O que é uma visão de mundo? Uma visão de mundo é como eu vejo o mundo, né? São várias pressuposições, né, que vão se acumulando ao longo da minha vida, desde que eu nasci, né? E aí pontos de vistas, o que eu acredito, como eu vejo a vida, baseado no quê? Como eu cresci, como eu fui ensinada, como eu fui tratada, como eu fui educada. E essas ideias todas, elas vão se acumulando e servem como lente para como eu vou enxergar o mundo. Tá? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. E a matriz religiosa, que é o nosso coração, ela vai ser a primeira lente da camada, primeira lente dessa série de camadas que a gente vai ter. Tá legal? Então, eu vou continuar falando. Então, vamos lá. Olha essa figura aqui do iceberg. O iceberg, esse modelo serve para explicar muitas coisas. Normalmente, o iceberg é o quê? Você tem a parte aparente do iceberg, que é o visível, e você tem a parte de baixo, que é a parte que você não vê, que é a dimensão tátil. Isso serve para muitas coisas. Mas, para falar de visão de mundo, eu vou tentar explicar como a idolatria interfere na nossa vida e na nossa visão de mundo, na nossa espiritualidade, tá? Então, olha só. Aqui na base do iceberg, né, nessa parte onde a gente não vê, que é a parte que está submersa do iceberg, na base do iceberg a gente tem o coração. O que é o coração? O coração é a dimensão religiosa central ou espiritual. Tá? É ali que se dá ou o senso de rebelião, de orgulho, ou o senso de amor a Deus. Coração não pode ficar vazio. Ele não fica vazio. Ou ele é Deus, ou ele é um ídolo.
Aí você vai falar, ah, mas e o ateu? O ateu, ele adora a um ídolo, que é ele, ou a crença dele, ou o mundo como ídolo, né? Mas ele coloca alguém nesse lugar. O lugar nunca fica vazio, nunca, no coração do homem. Então, se você aceitou Jesus, você tem essa matriz aqui, ó, do coração amando a Deus. E ela é a primeira lente de como eu vou enxergar o mundo. Então, se o meu coração, eu tenho Deus, eu amo a Deus, eu não sou idólatra, eu amo a Deus, adoro a Deus. Jesus veio morar no meu coração, né? E aí eu não estou mais morta em meus pecados e meus delitos, né? Eu fui regenerada. A minha lente, minha primeira lente, como eu vou enxergar o mundo, eu vou ter outras camadas de pressuposições aqui, ó, na dimensão psicossocial, tá vendo? Que vão se depositando em função de como eu enxergo o mundo através da primeira matriz, que é a matriz religiosa. Então, eu vou sedimentando as minhas crenças, os meus valores, o que eu enxergo que é para mim, o que é família, o que eu acredito vida após a morte, né? Salvação, o que é certo, o que é errado, como eu enxergo o sexo. Então, isso tudo vai sedimentando em função o quê? Da primeira matriz religiosa, que é o coração. E aí a gente vai sedimentando. A vida consciente é a parte que a gente enxerga nas pessoas. Então, são as palavras, as atitudes, é o que ela fala, é como ela se veste, é o que você vê, o que está aparente. Tá? Então, a idolatria ela vai influenciar nisso aqui. Por exemplo, para entender melhor um pouquinho sobre visão de mundo, né? Por exemplo, se uma criança aceita Jesus, né? Com 5, 6 anos, ela aceita Jesus, ela tem aqui, ó, a matriz religiosa dela, amando a Deus, né, o coração regenerado, e aí ela começa a enxergar o mundo e a formar essa dimensão psicossocial já no caminho do Senhor. Então ela vem aqui, ó, depositando aqui todas as crenças e os valores dela, as certezas de salvação, de céu, de fazer o bem ao próximo, amar a Deus com todo o seu coração, sabendo das bem-aventuranças. Ela vai, olha aqui, ó, assimilando aqui essa parte de dimensão da psicossocial e as percepções da vida já vai, ó, consolidando de uma forma já cristã. É uma que a gente chama de uma cosmovisão cristã, certo? E aí ela vai ter vida consciente, as palavras, atitudes, a cultura, a moralidade dela, que é o que a gente enxerga, vai ser de acordo com o quê? Com a dimensão psicossocial, religiosa e central, né? O espiritual aqui, ok? Agora, por exemplo, um adulto, a gente está analisando aqui, dando exemplo para ilustrar o que é uma cosmovisão. Um adulto que se converte ao longo, sei lá, com uns 40 anos, vamos lá. Aí ele vai, se converte, o coração dele deixa de ser ocupado por um ídolo e passa a ser ocupado por Deus, ele começa a entender Deus como o Deus, o único Deus digno de adoração, né? Ele tem o seu coração regenerado, a sua alma, né? A sua matriz espiritual regenerada. No entanto, nessa dimensão psicossocial, ele vai precisar o quê? De uma conversão progressiva, porque Deus mudou o coração, mas existem algumas coisas aqui nas suas crenças, nos seus valores, nas suas certezas, nos seus traumas, nas suas motivações que precisam ser transformadas ainda, né? A renovação da mente. Olha, vendo? Então, precisam ainda ser trabalhadas, o quê? Na sua visão de mundo, tá? E aí, essa vida consciente, que é o que a gente enxerga que um recém-convertido, as atitudes deles e tal, ela tem a ver com isso aqui, ó, com essa dimensão aqui, ó, abaixo do que a gente não vê, né?
E então, aqui, olhando esse diagrama, se a gente pensar naquele versículo do Romanos 12, né? Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, né? Vamos abrir lá Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o nosso corpo, que é a parte visível do como nós nos comportamos, a nossa vida visível, né, é um sacrifício vivo, mas a renovação da vossa mente, não nos conformando com esse século, como se dá? Através da palavra, através do estudo, através da busca, né? O Espírito Santo com a palavra trabalhando o nosso coração para a gente renovar a nossa mente. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes o nosso coração, né, ele nos engana. Ainda que nós sejamos regenerados em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, né, o nosso conflito da carne com o espírito, a gente fica o tempo todo brigando, né? Eu faço o que eu não quero, o que eu quero fazer eu não consigo fazer, porque a gente continua nessa batalha. Lembra que nós falamos sobre o já e o ainda não? Eu sou regenerado em Cristo Jesus, mas eu ainda não tive o meu corpo totalmente transformado. Então, eu vivo nessa batalha. Eu já tenho o Espírito Santo, em mim, né? Mas aí eu ainda tenho o pecado me puxando, me dando vontade, concupiscências que eu não quero, que me deixam em conflito. É o que Paulo vai falar sobre isso, né? E por que eu estou falando isso? Porque é no coração que aparecem as idolatrias. Então, o que acontece? Às vezes, eu tenho na minha razão uma teologia, eu racionalizo a minha religião, eu digo que eu sou cristã, que eu sigo a Deus, mas na minha prática eu tenho outros ídolos que substituem Deus. Como eu entendo isso? É só você fazer um checklist do seu tempo. Aquilo que você prioriza, você vai gastar mais tempo. Né? Aquilo que move a tua agenda, que substitui o lugar de Deus, isso pode ser o seu ídolo. Eu brigo com o meu ídolo o tempo todo, você deve ter o seu. Né? Às vezes o coração ele é tão enganoso que ele cria artifícios para dizer que para justificar e racionalizar a tua idolatria. Tá? Por isso que quando eu falo de idolatria do próprio eu, né, eu estou dizendo isso, que tudo que ocupa o lugar de Deus, né, é uma idolatria. E se eu tenho ídolos para atender o meu prazer e a minha satisfação, o meu ego é uma idolatria, que eu tenho que brigar com ela. Como é que eu brigo com essa idolatria? Eu, pelas minhas próprias forças, eu não consigo. Eu só consigo que através da renovação da minha mente, através da palavra, através da influência do Espírito Santo, eu peço a Deus para me apontar qual é meu ídolo, né? Para eu fazer um verdadeiro diagnóstico à luz do Espírito Santo, né? E aí Deus transforma o que é a minha dimensão psicossocial e a minha vida consciente. E aí é um ciclo, é um ciclo que vai agindo, tá? Então, na matriz religiosa, ela é inata, né? São as disposições religiosas do coração, né? Originalmente, o homem tem de ser orgulhoso e rebelde com relação à sua palavra. É no coração, ó, que se dá o centro da rebelião do pecado. É onde o espírito opera a regeneração e a santificação, tá? O coração é enganoso e extremamente corrupto, tá? E aí a gente vai entender melhor quando Deus
fala para Salomão, quando ele inaugura o templo, ele tem uma mensagem para Salomão a respeito, né, do seu povo, para o seu povo, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. A gente começa a entender isso com outro ponto de vista. Vamos voltar lá aqui no desenho do iceberg. Quando no meu coração, desde lá de Adão, o homem tem essa tendência a ocupar o seu coração com um novo ídolo, desde quando ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Ele deixou o orgulho entrar no seu coração de tal forma que ele se rebelou, né? E ele não quis mais ter Deus como referência. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não quis mais obedecer aquilo que Deus dizia que era certo. Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que Adão fez? Em seu coração ele falou, não, Deus não sabe o que é certo. Eu sei o que é certo. Nesse momento, o orgulho entrou no seu coração, né? E ele achou que podia fazer tudo de acordo com a sua maneira, a sua vontade, o seu jeito, na força do seu braço. Orgulho, orgulho. Então, orgulho, rebeldia, idolatria está relacionada a esse pecado inicial, que é do orgulho e da soberba. Ok? E aí, quando a gente vê essa questão da idolatria, e Deus falando para Salomão, quando o meu povo, que se chama o povo, que tem o meu nome colado nele, se humilhar, ou seja, tirar os ídolos, não ser orgulhoso, não ser soberbo, e me ter como único Deus, ou seja, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus para Salomão, para o povo, quando ele inaugura o templo. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre idolatria, né? Do próprio eu, quando eu falo, né? Toda hora esse assunto está muito recorrente, como ele impacta na nossa vida. Né? Então, por exemplo, voltando lá, né? Se eu tenho um coração idólatra, ainda que eu não identifique ele como idólatra, eu idolatro o meu trabalho, por exemplo. Então, o que vai mover a minha agenda é o trabalho. Vamos lá. Sou workaholic, como dizem por aí. Então, vai ser o trabalho. Todas as minhas crenças e os meus valores, certezas, vão estar aqui, ó, com essa lente aqui, ó, a lente da workaholic. Viciada em trabalho. Então, tudo meu é em função do trabalho. Ele move a minha agenda. Gente, eu não estou dizendo que não é para trabalhar, né? O sustento, ele tem que vir do trabalho, mas, assim, ele não pode substituir Deus. Ok? Tá vendo aqui, ó? Então, não pode substituir Deus. Isso que eu estou falando. Então, quando Deus fala para a gente se humilhar, quer dizer assim, Senhor, eu, por mim mesmo, da minha força, eu não consigo. Eu adoro exclusivamente ao Senhor. Ponto. É isso. Ou seja, eu abro mão de qualquer orgulho, sentimento de orgulho, sentimento de que eu posso sozinha, na força do meu braço. E aí eu me humilho, eu me prostro diante de Deus. E aí eu preciso o tempo todo estar o quê? Renovando a minha mente. E aí a gente, quando fala assim, eu preciso renovar minha mente, como eu faço para renovar minha mente? O momento que você está ouvindo aqui a classe, a escola dominical, que você está lendo a Bíblia, Deus está renovando a sua mente, através da ação do Espírito Santo. Então, é renovação da mente. E aí, ó, Deus renova a sua mente e aí você começa a se autoexaminar o seu coração e fala, puxa vida, tem outro ídolo aqui que eu tenho que tirar. Está me fazendo mal.
E aí a gente começa, pede a ajuda de Deus, e a gente vai, olha na palavra, busca na palavra, e Deus vai renovando a nossa mente. E quando Ele renova a nossa mente de novo, o nosso corpo passa a ser um sacrifício vivo, um culto perfeito, um sacrifício vivo. A minha vida, que é o iceberg aqui, ó, a parte visível da nossa vida, tá? Então, já falamos disso. Capítulo 2. No capítulo 2, Deus chama... E eu tenho que voltar para lá, Sofonias. Deus chama o povo ao arrependimento, né? E aí, no capítulo 2, eu pulei o versículo... Vamos voltar no versículo 14 aqui, ó, do capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens, densas trevas, né? Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição repentina a todos os moradores. Né? Então, Deus falando do juízo ao povo de Israel, como seria, tá? Pelo fogo do seu zelo. Tá? A gente nunca deve esquecer que o fato de Deus disciplinar o povo de Israel é um ato de misericórdia e de graça. Porque ao longo da Bíblia a gente vê que só disciplina o pai que ama, né? Então, se está havendo disciplina, é porque Deus não largou Israel de mão. É um ato de misericórdia, tá? Precisa entender isso. No capítulo 2 de Sofonias, versículo 1, Deus chama ao arrependimento, né? Israel, arrependimento. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Versículo 2, antes que saia o decreto. Então, assim, Deus avisando para Israel, antes que saia o decreto da destruição, se arrependa, se arrependa. A gente viu lá em Miqueias que Deus tem prazer na misericórdia, por isso ele manda os profetas. E Deus, mais uma vez, está avisando, se arrepende. Olha o versículo 3 para Israel. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, né? E lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Busca o Senhor, busca a justiça, busca a mansidão, busca Deus falando com o povo de Israel, busca que vocês vão conseguir se esconder da ira. Dessa forma, buscando a mansidão, buscando a justiça de Deus. Tá? No versículo 8 até o 15, Deus vai falar do juízo das nações, né? E essas nações aqui, depois vocês deem uma olhadinha, né? Vai falar de Moabe, Amon, Etiópia e a própria Assíria, vão ser julgadas o quê? Deus aponta as iniquidades desta nação, né? Nenhum povo vai ficar impune ao juízo de Deus. Então, Deus é o Deus das nações e ele está vendo, ele não está passando despercebido. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Aqui na Terra a gente fica com essa sensação, mas nenhum povo ficará impune ao juízo de Deus. Todas as nações que não se curvarem diante de Jesus sofrerão juízo. Então, todas, né? Esse juízo aqui, esse dia do Senhor, é o dia do juízo. É o dia também que Deus vai salvar o remanescente fiel. Isso serve para aquele momento ali que
Josias, né, ali naquele reinado, 640 ali, 620 antes de Cristo, né, aquele período ali que a Babilônia estava crescendo como império, né, para dominar, e que Deus já havia prometido que a Babilônia iria dominar, ajudar, né, e tal, e eles ficariam cativos durante 70 anos, para aquele momento, mas também para um juízo, o dia do juízo global, onde todos serão julgados, todos serão julgados de acordo com as suas ações, todas as nações serão julgadas, né? Pelo orgulho, pela incredulidade e pela soberba. As nações vão ser julgadas por isso. Serão julgadas também de acordo com o que fizeram com Israel e com a nova Israel, né? Que é a igreja do Senhor. Então, Israel e a nova igreja, que é a igreja, o corpo místico, né? A igreja, a eclésia do Senhor, corpo místico, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, né? O corpo místico, que faz parte todos os convertidos em Jesus, inclusive Israel, que se converteu. Todos fazem parte da igreja, todos que se converteram, ok? No capítulo 3, né, Deus volta para Jerusalém. Então, no capítulo 2, ali na metade, ele estava falando do juízo para as nações. No capítulo 3, ele retorna, né, o foco para Jerusalém. E aí ele começa de novo a apontar para Jerusalém. No versículo 1, ai da cidade opressora, opressora no significado soberba, orgulhosa, da rebelde e manchada. Então, é Deus falando para Jerusalém, né? Rebelde aqui é a mesma palavra quando usada para um cavalo, ele não aceita ser domesticado. Então, ele está usando essa palavra para Israel, que não aceita ser domesticada. Tá? E manchada, o significado é suja e profana. Então, Deus falando, Israel, soberba, orgulhosa, não aceita ser domesticada, suja, profana. Versículo 2, não atende a ninguém. Não atende a ninguém. Josias fazendo reforma, Sofonias pregando, Jeremias, Naum, Abacuque, um monte de homem de Deus falando para Israel, se arrepende, não atende a ninguém. Não aceita a disciplina. Outra característica, né, que Deus aponta no capítulo. Não confia no Senhor. Então, olha o pecado aqui do orgulho. Não confia no Senhor. É orgulhosa. Ela o quê? Ou ela confia num ídolo, que é o quê? Para atender os seus objetivos, os seus prazeres, as suas vontades. O ídolo serve para isso, né? A gente, às vezes, quando a gente idolatra o próprio eu elege subídolos, que são para agradar a nossa vontade, o nosso prazer. Esse é o mecanismo, né? E aí, quando não confia no Senhor, ou seja, ou confia em si próprio ou em outros ídolos que não o nosso Deus, né? E nem se aproxima de Deus. Não aceita a disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima. Esse termo não se aproxima de Deus quer dizer assim, não se aproxima corretamente, tá? Não se aproxima corretamente. Né? No versículo 7, tem uma coisa bastante interessante aqui. Né? Antes, no versículo 4, volta lá, que eu não falei. Olhei aqui, Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Então, os sacerdotes, eles são levianos, eles só falam o que o povo quer ouvir. Não quer mensagem de confronto para dizer, vocês estão errados. Não, o sacerdote só fala o que o povo quer ouvir. Alisa ego, né? Só alisa o ego. É o que o povo quer ouvir.
né? E assim, os seus príncipes, versículo 3, são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos ao cair da noite. Está falando do sistema, né? Príncipes são os governadores e juízes, né? São do sistema judiciário. Então, eles estão ali na espreita para caçar a presa, né? E eles estão tão ávidos por caçar a presa, né, que é o povo oprimido de Israel, que eles não deixam nem os ossos, né? Eles comem, eles roem até os ossos. Essa é a ótica, né, de Deus sobre o sistema opressor de Israel, né? E fala que os príncipes e os juízes estão na essência da cidade, no meio da cidade, nas entranhas da cidade. Então eles estão, entranhados na cidade, onde tem a influência, onde tem o poder, né? Mas no versículo 5 diz: o Senhor é justo no meio dela. Apesar do sistema estar todo corrompido e eles estarem no centro de influência, a injustiça reinar ali na cidade, Deus está dizendo que ele está lá e está vendo, né? O Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Manhã após manhã traz seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Tá? No versículo 7, Deus continua para Israel. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Depois de toda essa mensagem, de todos os avisos, Deus pensava no seu coração. Certamente vai aceitar a disciplina e assim a sua morada não seria destruída. Quer dizer, Deus falando assim, Israel, se você se arrependesse, você não seria levada cativa pela Babilônia. Olha só Deus falando isso. Quer ver, às vezes a gente fica assim, será que se Israel se arrependesse, Deus ia livrá-la do juízo? Livraria. A gente viu lá que Jonas pregando em Nínive, que Deus falou, mandou Jonas falar, Jonas, avisa lá que Nínive vai sucumbir, Nínive vai sucumbir. E aí houve arrependimento e Deus não destruiu Nínive, aquela geração que estava arrependida. Pois é, lembra que inclusive nós falamos que lá diz que Deus se arrependeu, Deus mudou o juízo em bênção, em arrependimento. Então, Deus faria exatamente aqui. Se o povo se arrependesse, Deus não ia praticar o juízo, né? E assim sua morada não seria destruída segundo o que havia determinado. Mas eles se levantam de madrugada e corrompem todos os seus atos. Então, eles se levantam de madrugada, né? Deus está fazendo... o profeta está falando aqui, fazendo um contraponto, né? Que durante o dia Deus é justo, né? Mas que o povo se levanta à noite para fazer coisa escondida, coisa errada. É um contraponto, madrugada com dia. Então, né? Mas vem a promessa do Senhor para um remanescente fiel. Remanescente fiel, no versículo 9. Olha, então darei lados puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Ainda está falando das nações, né? Que já está falando que todos vão servir de comum acordo, todas as nações, né? E olha o que ele fala do remanescente no versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Olha aqui, a promessa de Deus que ele vai deixar um povo, um remanescente, modesto e humilde. Olha, agora que a gente viu essa questão do coração, da matriz religiosa, a gente começa a entender melhor quando Deus fala de humildade, de humilhação, de como se humilhar. O que Deus quer dizer com humilhar? Né? Então, é exatamente o contraponto de Israel, de Jerusalém, soberba, orgulhosa, mas Deus vai manter um remanescente fiel, um povo modesto e humilde, que confia no Senhor. Então, povo soberbo e orgulhoso, que não busca Deus, não confia em Deus e nem se aproxima de Deus.
E o contraponto, remanescente fiel, povo modesto, humilde, que confia no Senhor. Ou seja, que tem o Senhor no seu coração, na sua matriz religiosa. Né? E aí, no versículo 14, do versículo 14 em diante, é um cântico que Sofonias faz, né? Ele fala, versículo 14 ao 17, regozijo em Jerusalém. E aí são 5 promessas nesse cântico, do versículo 14 ao versículo 17. Né? E vamos ler. O rei de Israel, vamos ler do 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, 5 promessas aqui nesse cântico. Tu não verás mal algum. Essa promessa é para o povo pro remanescente fiel. Deus vai salvar-te, né? Esse Deus vai salvar-te, a ideia é que Deus é um Deus lutador e vencedor que vai tirar o povo e vai vencer. Né? Ele vai salvar-te, ele vem vencedor e tira o povo dessa luta, dessa injustiça. Essa é a ideia, né? Ele se deleitará em ti com alegria, ele vai ter prazer nesse remanescente fiel. Renovar-te-á no amor. Então, o pacto da aliança, do amor, vai ser renovado. E vai ter alegria, vai ter júbilo. Né? E no versículo 18 até o 20, os que estão entristecidos por acharem afastados da festa solene, então aqueles, né, que depois vão ser levados cativos, e aí vai ter a diáspora, eles vão estar longe da festa solene, né? O templo acaba sendo destruído, então eles estão afastados das assembleias solenes e tal. Olha a promessa para esse povo. Eu os congregarei, estes que são de ti, sobre os quais pesam o opróbrio, e eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Então, a promessa do Senhor. Contra todos os que afligem Israel, eu virei, né, contra eles. Salvarei os que colcheiam e recolherei os que foram expulsos. Recolherei aqui naquele sentido, igual a galinha recolhe os seus pintinhos, né, para debaixo assim, das suas asas. Esse termo recolherei é esse sentido que ele vai fazer. Né? Os que foram expulsos da terra, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra. 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Essa é a promessa para o remanescente fiel. É uma promessa para aqueles dias, né? E é uma promessa para o futuro. Então, é aquela profecia que tem, alguns chamam de duplo cumprimento, dupla referência, cumprimento parcial e cumprimento total. Então, assim, ela tem um cumprimento aqui, nesse momento aqui, nesse tempo em que o profeta Sofonias está falando para Israel, mas também tem um cumprimento futuro, né? Aqui está falando do juízo, do dia do juízo e do remanescente fiel. Então, é uma profecia escatológica, tá? E, para terminar, né, eu queria falar da restauração do novo Israel, né? E aí a gente tem 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Falando para a gente, a igreja do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Quer dizer, a gente não era nem povo, mas agora nós somos nação santa e exclusiva. Tá? E Apocalipse 5, 9 e 10. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ao remanescente fiel, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ó, um povo formado por toda a tribo, língua e nação, foi comprado pelo sangue de Jesus e vai reinar sobre a terra. Esse é o povo. Essa é a profecia escatológica, o remanescente fiel à igreja do Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço para vocês.